Olá, começando mais um Meon Entrevista aqui dos estúdios do Portal Meon e hoje a gente recebe o ex-prefeito de São Sebastião, pré-candidato a deputado federal pelo PSDB, Felipe Augusto. Felipe, obrigado pela presença. Eu que agradeço, Kleber, o convite do Nunon. É um prazer estar aqui com você e com todos que estão acompanhando a minha entrevista. Bom, vamos começar então. Você é pré-candidato, né, a deputado federal, mas conta um pouquinho. Muita gente, você é de São Sebastião, litoral norte, a gente está aqui, o Meon atende também, mas assim, conta um pouquinho da sua trajetória, da sua carreira política, como é que você começou, você foi eleito e reeleito prefeito de São Sebastião, mas não foi só isso, né? Olha, tem uma história longa aí. É, Meu pai, paulistano da Gema, foi estudar em Taubaté, conheceu a minha mãe é da família Guizar, da cidade de Taubaté. Se casaram, tomaram a decisão de ir para o Espírito Santo, olha só, Espírito Santo, e lá tiveram 3 filhos. Eu sou o mais velho dos três. Com 11 anos de idade, retornamos para a cidade de São Sebastião, aqui no estado de São Paulo. Aliás, retornamos, não, a minha família retornou. Para mim era um primeiro momento de contato com o estado de São Paulo. Conhecia de passar férias na casa da família e tal, mas nós viemos morar no litoral norte, onde minha mãe tinha diversos parentes, Ubatuba, Ilhabela e São Sebastião. Eles escolheram São Sebastião e lá fui criado. Lá me formei no meu ensino médio, de lá saí para cursar o ensino superior em São Paulo e acabei descobrindo aí uma vontade de fazer política, trabalhar com a coisa pública, disputar a prefeitura de São Sebastião. Acabou se tornando um sonho de menino que depois de muito tempo se realizou. Mas tem uma larga experiência aí de passagens pelo governo do Estado de São Paulo. Trabalhei com o Geraldo Alckmin, trabalhei com o José Serra, trabalhei em Caraguatatuba com o Antônio Carlos, fui secretário 2 vezes, trabalhei no Sebrae. Enfim, uma experiência política que me condicionou ser prefeito de São Sebastião por 2 vezes e sair de lá com 92% de aprovação. muito legal. Você chegou a concorrer antes, né, de ganhar, você chegou. Disputei 3 vezes. Então, e essas derrotas, as pessoas falam, ah, a gente aprende muito com as derrotas. É, Aprendeu alguma coisa ou não? Aprendi que o bom é ganhar, né? Não é perder, né? Mas quando eu disputo a primeira vez a eleição, eu não venci por 2% dos Nossa. votos válidos. E quando eu disputo a segunda, eu me elejo com 84% dos votos válidos e fui reeleito com a maior taxa de aprovação do litoral norte paulista e concluí com sucesso absoluto os 8 anos de mandato. E falando já na sua gestão na frente, né, foi excelente pelos números, né, não tem como negar. Qual que você acha que foi o seu maior legado, assim, depois dos dois mandatos como prefeito? Olha, O que que você se orgulha mais, assim, de ter feito? eu vou dizer para você que eu posso elencar diversos legados importantes, porque eu trabalhei de forma segmentada, né? Fui cuidando de educação, saúde, turismo. Então, São Sebastião foi galgando posições de destaque regional, estadual e nacional. Nós fomos aí, por exemplo, considerados um dos melhores destinos turísticos do estado de São Paulo e do Brasil, pela profissionalização, organização do nosso receptivo, né, estruturação de toda a nossa parte de mídia. Enfim, investimos muito no turismo, diversos prêmios nacionais e internacionais. Na questão da saúde, destaque: 22 unidades de saúde construídas, o Hospital Central 100% reformado, adequado, criação de novas salas de UTI, disponibilizamos mais leitos, né, de observação e também de UTI, obviamente, mas avançamos muito com a construção de um outro hospital. Então foram dois, um reformado e outro construído a partir do zero, que é o Hospital da Região Sul do município, especificamente no bairro de Boiçucanga. Criamos a melhor saúde bucal do estado de São Paulo e do Brasil, 4 vezes reconhecida, 4 anos diferentes, se destacando como a melhor do Brasil. Criamos uma referência em estruturas de atendimento infantil, melhoramos a questão das ambulâncias, eu construí uma unidade de saúde por bairro. Então foram 22 unidades de saúde entregues no meu governo e ainda terão pelo menos mais 5 ou 6 entregues aí nos próximos anos, já de outro governo, mas que foram iniciadas por mim. Então, um projeto de saúde muito bom, com atenção especial para todos os munícipes, na área social também, ampliação da rede CRAS, de atendimento do sistema SUAS, né, que são o Sistema Único de Assistência Social, investimentos em infraestrutura, todos os bairros com pavimentação, creche nova, escola nova, unidade de saúde nova.
Batemos o recorde, 9 ginásios poliesportivos construídos e outros que serão entregues ainda, cobertura de quadras. Então, São Sebastião viveu uma verdadeira revolução, obras de drenagem, contenção, recorde na habitação popular também, 800 unidades entregues em 6 meses. Portanto, uma revolução na estrutura logística, habitacional, de saúde. Nós deixamos ali legados, 22 unidades de cultura para a cidade de São Sebastião, mais de 10 mil pessoas formadas em cursos profissionalizantes, Senai, Senac, parceria com a ETEC, FATEC, entidades privadas, tudo isso reunidos num grande programa de formação profissional. Então, cada setor do município a gente desenvolveu uma política pública positiva. E você passou um drama muito grande enquanto você estava no prefeito, que foi aquela chuva forte lá no Sarri, né? No Saí, Lá, que morreu muita gente, foi um estrago, e você ali teve que, não sei se já tinha passado por isso antes, você teve que Kleber, ter, você sabe que só ter, de falar eu já fico todo ter, arrepiado aqui. teve que ter todo um preparo, porque além do preparo de reconstrução, é o que você falou, fica arrepiado da questão de muitas vidas foram perdidas, e você lidar 64 com tudo óbitos. isso é muito difícil, né? 64 óbitos, a maior parte crianças, numa das maiores tragédias climáticas da América Latina e do mundo. Nós tivemos ali uma cena muito ruim desse Brasil moderno, uma explosão climática que atingiu cerca de 50 quilômetros, né, de extensão do nosso município. A Vila Saí foi o epicentro, maior concentração de mortes, mas pelo menos 4 mil famílias perderam absolutamente tudo, suas casas, suas memórias, suas lembranças, né, seus pertences. Perdão. Então, nós temos, isso até me engasga, mas assim, nós temos um momento em que eu não podia perder o comando da cidade, muito pelo contrário, estar presente ali lado a lado com a população foi o que eu fiz 24 horas por dia, todos os dias da semana que se fizeram necessários. Tive o apoio do presidente Lula, tive o apoio do governador Tarcísio, de todos os secretários de Estado, ministros, mais de 5 mil pessoas envolvidas diretamente nas buscas, o suporte do Exército Brasileiro, da Marinha do Brasil, as forças policiais e principalmente da Defesa Civil do município, do Estado e da União. Foi uma tarefa e uma marca na nossa história. Nós estávamos preparados, claro que não para uma situação de tanta chuva, nós passamos de 1.000 milímetros em cerca de 12 horas de chuva ininterrupta. E é bom você falar isso porque às vezes a pessoa fala assim, ah, mas o gestor público, a chuva alagou, mas nesse caso foi uma tragédia, assim, não tinha o que fazer, né? Contra dilúvio, talvez a Arca de Noé. Então, Né? Pra você ter ideia, aquela tragédia do Rio Grande do Sul que destruiu centenas de municípios, foram 1.000 milímetros em uma semana. Nós tivemos 1.000 milímetros em 12 horas. Portanto, uma das chuvas históricas. Não há precedentes de uma chuva como essa, dos relatos modernos, na América Latina. Nós tivemos ali uma configuração de microexplosão climática que foi a tempestade perfeita. Os morros, eles literalmente derreteram, o solo se liquefez. Então, nós estamos falando de uma tragédia que marca a história do litoral norte paulista, marca a história de São Sebastião, e que eu enfrentei com muita responsabilidade e conseguimos, depois de 6 meses, reorganizar a cidade, conseguimos acomodar 100% das famílias e restabelecemos um grande programa de entrega. E em 1 ano e 8 meses, praticamente, eu reestabeleci a cidade e saí de lá com 92% de aprovação. você precisa ter um preparo antes, né? Porque você nunca imagina que isso vai acontecer. Então, Uma não coisa desse espero, tamanho. né? Aí aconteceu, você fala, que agora? Tudo bem, você falou que teve, ainda bem, né? Que as diferenças partidárias foram separadas, você teve apoio do Tarcísio, do Lula, mas você precisa estar preparado, né? Até por vários motivos, é o que a gente falou antes. Você está vendo ali uma tragédia que afeta muito a cabeça, você precisa saber o que fazer a partir dali, como é que eu vou tirar as pessoas, vou levar para outro lugar, vou reconstruir aqui, e aí esse preparo precisa ter. Nós tínhamos ali, Kleber, uma situação muito complexa, né? Esse recorte da Serra do Mar e com a proximidade com o mar acaba criando uma cena de instabilidade diária, sujeita a escorregamentos, etc. E uma ocupação irregular
que ao longo das últimas décadas veio tomando conta das cidades costeiras no Brasil. São Sebastião não estava longe. Embora nós tivéssemos um programa muito forte de regularização fundiária, nós tínhamos aí situações mais delicadas que eram monitoradas constantemente. E aí eu assumo em 2017, com uma defesa civil pequena, tímida, 2, 3 funcionários, transformo numa potência, que é a Defesa Civil atual de São Sebastião, com todos os trabalhadores da zeladoria urbana treinados em defesa civil, treinados e preparados para a situação de risco. Criamos um PMRR, ou seja, Plano Municipal de Redução de Riscos da Defesa Civil, e monitorávamos todas as áreas. Tanto é que, no momento das chuvas, todos os pontos críticos tinham viaturas, equipes, equipamentos prontos para agir. E a primeira equipe foi em loco, na hora, agir, principalmente na Vila Saí, mas outros bairros, como Juqueí, Baleia, Baleia Verde, né, Tupolândia, Toque-Toque, nós tínhamos equipes a postos que atenderam imediatamente a ocorrência. Então, não teve um deslocamento de longa distância, teve que acionar por telefone, não, estava todo mundo lá. Até porque era temporada de carnaval, a cidade nossa, de cerca de 90 mil habitantes, tinha mais de 500, 600 mil pessoas. Então, nós tínhamos um programa, um plano de contingência para ser iniciado a qualquer momento. E o que de fato aconteceu e minimizou muito os prejuízos. Você, imagino que a minha próxima pergunta tem a ver com isso. Você deixou um legado muito grande e o que que você motivou? Você sempre foi do executivo, né? Sim. E agora você está pleiteando uma vaga no legislativo. O que que te motivou a mudar o... Se você ainda pensa primeiro também, o que te motivou e depois se você algum dia ainda pensa em algum cargo executivo depois. Olha, você sabe que cada dia é sua agonia, né? Sim. Mas quando eu tenho o fim do meu mandato já sendo planejado e organizado, eu tomei a decisão de ser pré-candidato a deputado federal, disputar uma vaga na Câmara Federal, ir para Brasília representar o Vale do Paraíba, o Litoral Norte, a Mantiqueira, porque como prefeito eu entendi que a falta de deputados regionais dificulta muito o acesso a recursos, dificultam os acessos às emendas e as políticas públicas acabam não sendo executadas a contento. E a nossa região, né, vamos falar da macro região metropolitana do Vale do Paraíba, ela nos últimos anos não tem tido representantes que atuem de fato pelas cidades, pelas regiões, né, pelos municípios, pega Mantiqueira, Serra, Vale. Hoje nós temos cerca de 3 milhões de habitantes, 4 hospitais regionais que têm que cuidar da demanda de todos os 42 municípios da região. Então, nós estamos num estrangulamento das demandas de saúde. Nós estamos vivendo um estrangulamento das demandas logísticas. Se pegar, por exemplo, a rodovia que liga Taubaté ao Ubatuba, que é Oswaldo Cruz, aquilo é uma picada de burro com mais de 300 anos que fica recebendo manta asfáltica, um recapeamento ridículo. Dependendo do ônibus que for fazer determinada curva, para o trânsito, porque o ônibus tem que fazer sozinho, porque um carro não pode cruzar ao mesmo tempo, senão vai ser jogado para fora. Nós estamos falando, por exemplo, da rodovia que liga Lorena a Piquete, Piquete e Itajubá. No trecho paulista, a falta de investimento numa rodovia que tem alta demanda também é ridículo. Isso vai se repetindo em diversas cidades da nossa região. Vamos pegar esse congestionamento que fica de Lorena até Caçapava, na Dutra, a cidade sem dinheiro para fazer as marginais, né? Taubaté é uma cidade falida, literalmente falida, por conta de empréstimos e tal, que não tem condição de aliviar o fluxo viário municipal que contrasta com a rodovia federal que irriga o Vale do Paraíba e o prolongamento da Carvalho Pinto até Cruzeiro. Então, essas questões logísticas, o Vale foi perdendo muito fôlego, né? Então, toda essa falta de representantes para auxiliar os prefeitos acabaram brecando o desenvolvimento da nossa região. E essa vai, qual que você considera que é a sua principal bandeira, assim, que você vai levar lá para Brasília, caso seja eleito, brigar, no geral, pela região aqui, é isso? Sim, porque o que que acontece? O prefeito, ele não consegue fazer, não tem tempo hábil para fazer articulação entre governo federal, estadual e município, né? Acordou, tem posto de saúde para deixar o medicamento em dia, tem rua para pavimentar. Então, a função dos deputados, tanto estadual lá na Assembleia Legislativa, quanto federal na Câmara Federal, é de auxiliar as cidades. Eu não preciso ser amigo do prefeito, eu tenho que entender a demanda da população, preciso saber que em Caçapava tem necessidade de ter mais uma UPA,
Eu tenho que entender que em Caraguatatuba tem que ter mais um centro-dia do idoso. Então, na qualidade de deputado, né, fazendo articulação entre os programas de governo, fortalecer a vinda e aplicação desses recursos para atender essas demandas diretas. É diferente de você ter um deputado que está distante, não conhece a realidade, e aí você acaba vendo nas redes sociais, ó, o deputado fulano mandou R$ 200 mil para a saúde lá de Pindamonhangá. Uma UPA, você pega a UPA de Ubatuba, você não paga a conta de luz com R$ 200 mil, né? Se você pegar o hospital, a maternidade aqui de São José dos Campos, você pegar o regional de São José dos Campos agora, se você for lá agora, você vai ver dezenas de carros de Monteiro Lobato, Sim. de Taubaté, de São Sebastião, de Paraibuna. Então é muita gente indo para esses hospitais regionais. Esses hospitais precisam aumentar o número de RH, ou seja, novos médicos, enfermeiros, técnicos, ampliar o número de estruturas, salas de observação, de cirurgia, internação. Tudo isso demanda recursos. Então, a falta de articulação nesse setor, entre outros, é o espaço que eu acho que nós temos que ocupar. E o Vale do Paraíba pode eleger 5 estaduais, 5 federais, e eu estou trabalhando nesse sentido para auxiliar a nossa região como um todo. E você, por ter vindo do executivo, sabe muito bem como que funciona essa questão da, que você acabou de falar, né, da verba, que precisa, o que que é verba federal, que as pessoas não entendem. Às vezes cai tudo no colo do prefeito. Ah, esse prefeito não faz nada, mas às vezes a arrecadação da cidade também é pequena, Você né? pega as cidades do Vale Histórico, que não tem representante, cara. Você Então, pega o nosso Vale. Olha, esse cenário de falta de representação, ele é tão surreal que nas últimas 2 eleições, aqui no Vale do Paraíba, de cada 10 eleitores, 7 votaram em candidatos de outras regiões. E esse recurso se esvaiu. Nós fomos perdendo essa condição de desenvolver mais a nossa região. e até nessa toda que você falou das pessoas terem votado em gente de fora, você acha que isso tem a ver com a polarização que se formou no Brasil aí, de bolsonaristas e petistas, aí vocês que em tese não fazem parte desta, né? O seu partido não faz parte do PL, da coisa do PL, da coligação do PL, muito menos da esquerda. Você acha que isso atrapalha vocês, assim, as pessoas a abrirem os olhos para outros candidatos, acabar, vou votar no PL mesmo que seja alguém de fora, ou vou votar no PT? Eu acho que existem paralelos nessas análises. Primeiro que a polarização ela não é positiva, mas o Brasil caminhou para a polarização. Você vê, para o governo federal só tem 2 candidatos competitivos, que é o Lula e o Flávio Bolsonaro. Os outros, nenhum deles se coloca em posição real de competir, né, como uma terceira via. Se você olhar para o governo do Estado, mesma coisa. Você tem 2 candidatos divididos aí, tanto o Haddad quanto o Tarcísio, tá? Eu acho que o Tarcísio leva de cara, leva direto, mas polarizou. Você não tem também uma terceira via. Mas quando você olha para a Câmara Federal, quando você olha para a Assembleia Legislativa, muitos foram eleitos a partir da telinha do celular, né? Então, vou passando aqui as redes sociais, vou vendo A, B, C, que se coloca ali como candidato, acho aquele cara legal, voto nele. Só que a população começou a descobrir, 4 anos depois, que esse camarada, que era o influencer, o youtuber, o instagramer, enfim, o tiktoker, seja lá o que for, ele foi para a Câmara, foi para a Assembleia, e nenhum discurso fez, nenhuma política pública tratou. Eu vou pegar 2 exemplos. E independente de ser direita ou esquerda, eu vou pegar 2. Vou pegar Eduardo Bolsonaro e Carla Zambelli. Eduardo Bolsonaro, exilado, autoexilado nos Estados Unidos, foi um dos mais votados em quase todas as cidades do Vale do Paraíba, Litoral Norte e Mantiqueira. O que ele devolveu de recurso e aplicação, de fato, de políticas públicas em cada cidade onde ele foi o primeiro, segundo ou terceiro colocado mais votado? Nada. Zero. Carla Zambelli, mesmo efeito. Hoje autoexilada na Itália, ela também foi uma das mais votadas em quase todas as cidades e, de repente, o que teve de recurso ou articulação de políticas públicas nessa cidade? Prevaleceu a polarização e não o recurso na cidade. Foi zero. O dinheiro não chegou. A saúde não ganhou uma nova unidade de posto de bairro, a educação não ganhou uma nova creche, não se ganhou uma nova escola de ensino profissionalizante, não ganhou nada, zero, não ganhou mais pavimento, não ganhou nada. Ah, mas você está falando da direita. Tá bom, eu não vou falar da esquerda, porque pela primeira vez na história,
Nós ficamos sem representantes da esquerda aqui. Uma vez teve Carlinhos de Almeida, teve Marco Aurélio, teve Ângela Guadagnini, hoje não tem mais ninguém. Então, foi se perdendo essa força nas regiões, e aí você percebe que tanto a direita e a esquerda foram ganhando votos através de lacração, de internet, mas sem conteúdo programático, conteúdo de políticas públicas. Então, esses paralelos demonstraram à população brasileira que aqui vive que não adianta votar no Tiririca. É um voto de protesto burro. Porque quando você protesta votando nessa figura, ele ocupa uma vaga de alguém que poderia estar construindo uma região melhor, com mais De um recursos, com político com mais políticas experiência, públicas. ele não sabe, ele, com certeza ele não faz a menor ideia do que é uma emenda Não parlamentar, tenho o do menor, dinheiro, tenho a como é que ele menor faz. noção. Ainda nem se ele conseguir escrever um projeto de lei, talvez nada, né? Porque ele Nada. não tem a menor experiência política. E isso aí até é uma deixa que a gente tem feito com todo mundo que vem aqui, Felipe, para você, para os jovens, né, ficarem atentos, se informarem sobre os candidatos que eles vão votar, principalmente os jovens, né, não só os jovens, todo mundo é importante que saibam quem vai votar, principalmente o que faz um deputado federal, estadual, que às vezes as pessoas nem isso sabem, né, qual que é a Uhum. importância. É, você, você quer deixar um recado para os jovens, para essas pessoas que votam desse jeito, explicar melhor qual que é a importância mesmo, de novo, você já falou, mas se quiser ressaltar, dos representantes serem da onde a gente mora. Olha, deixar aqui uma mensagem muito clara. O eleitor vai pagar à vista na hora de votar e vai receber a prazo, que são os 4 anos de mandato. Chega agora na véspera da eleição, é muito blá blá blá. Eu vou fazer, eu vou fazer, eu vou fazer, e não faz nada. Você tem que escolher o seu candidato pela experiência, pelo currículo, pela história. Quando você não faz essa análise, quando você não faz essa escolha direito, alguém vai escolher por você. E aí ficam os tiriricas da vida sentados, representando a nossa população, as nossas cidades, na Assembleia Legislativa e na Câmara Federal. Vai votar, escolhe bem quem você quer para lhe representar. Até porque essa eleição são 6 candidatos diferentes: presidente da República, governador, 2 senadores, deputado federal e deputado estadual. Portanto, 6 cargos importantes. A análise curricular, de história, de experiência é fundamental. Não deixe isso de lado, porque alguém vai tomar a decisão por você. Falando nisso até, uma deixa que a gente até comentou antes, você foi prefeito, né? E isso é muito importante. 8 anos de prefeitura, 8 anos de governo faz muita diferença em gestão e em noção política das coisas. Aí quem te conhece vai falar assim, ah, mas ele teve as contas rejeitadas recentemente aí pela Câmara, em 2022, por unanimidade. Aí alguém deve estar vendo, vai ver, vai falar, ah, mas está falando aí, não sei o quê, e as contas foram. Você quer explicar isso por algum. O senhor corre risco de ficar inelegível por causa da reprovação dessas contas, por ter sido na sua gestão? Bom, risco zero de inegibilidade. Até porque o processo ele foi muito claro do Tribunal de Contas. Não houve dolo, não há devolução de recursos ao erário público. Não houve qualquer prejuízo da máquina pública e do dinheiro público. Pelo contrário, eu saí com 92% de aprovação de uma população que recebeu as entregas. 16 creches novas, 8 escolas, 2 hospitais, 9 ginásios, 22 unidades de saúde. Então, quilômetros de pavimentação, drenagem, atividades culturais, eventos. O que há aí, nesse caso específico, e aí o ditado lembra muito bem o seguinte: a unanimidade, ela é burra. O que houve ali? Uma vontade do atual prefeito, que está com alguma bolha interna dele, achando que se não me deixar inelegível, ele será sacado da cadeira da prefeitura. Muito provavelmente isso vai acontecer pela população, certo? Não por mim, mas pela população. A gestão lá A gestão vai muito mal. vai muito mal. 68% de desaprovação de governo. Hoje, uma das câmaras mais corruptas do Brasil. Você pega a Câmara de São Sebastião, acabou de aprovar um aumento de 110% nos cargos comissionados, dos assessores dos vereadores. A mesma Câmara de São Sebastião que criou uma taxa de proteção ambiental
numa cidade que tem 2 bilhões de reais de orçamento e que não sabe nem como vai discutir a cobrança da taxa. Está uma confusão. A mesma taxa que está literalmente rasgando a lei orgânica municipal, numa das reformas legislativas mais malucas da história, simplesmente tiraram da lei 100 artigos. Estão criando uma zona administrativa sem precedentes. A mesma Câmara Municipal que criou o Vale Coxinha, auxílio alimentação para o vereador. A mesma Câmara Municipal, pasme você, Cleber, o presidente da Câmara falsificou, falsificou, isso não sou eu que estou dizendo, isso é reportagem, denúncia, apuração do Ministério Público. Folha de ponto, 2 salários. O presidente da Câmara de São Sebastião, o vereador Celestino, ele recebe, por decreto do prefeito Reinaldo, adicional de periculosidade. Ele recebe da prefeitura para ser presidente da Câmara. Tem um outro vereador lá, o vereador Tião, ele tem 2 salários da prefeitura. Ele deveria estar dentro das salas das creches, que é o concurso dele, simplesmente não aparece para trabalhar. Essa é a Câmara de São Sebastião que nós estamos vendo hoje, com indícios fortíssimos, né, de crimes, supostas irregularidades que estão sendo denunciadas aí sistematicamente. Essa Câmara, sob o comando do atual prefeito, né? E detalhe, fui eu que elegi 10 dos 12 vereadores que estão lá, maior decepção da vida. Mas tá bom, vida que segue. O atual prefeito também. Também, o Da atual sua prefeito chapa, tinha 2%. é, Meu vice, então. né? Meu vice-prefeito. Mas, enfim, criaram uma bolha, achando que estão vivendo no país da Alice, né? O país da Alice lá das Maravilhas, aquela coisa toda, e criaram uma cena. Hoje, se a eleição fosse hoje em São Sebastião, 80% da Câmara seria substituída. Então, uma das câmaras mais corruptas da história. O que nós estamos vendo na cidade é algo assim absurdo, tudo já com investigação correndo no Ministério Público e outros, né, órgãos de fiscalização, mas é um cenário muito complexo. Então, para jogar uma bomba de fumaça, jogaram uma desaprovação, enfiaram lá no meio um dolo. O prefeito tem que devolver dinheiro para os cofres. É mentira, mentira. E para piorar, não tive direito à ampla defesa, ao contraditório, fizeram o processo a toque de caixa. Então, assim, 100% de motivação política para me tirar do páreo, me tirar do jogo. Agora, eu tenho serviço prestado, eu fiz as entregas para a população, mas não é isso que vai me desmontar. Muito pelo contrário, até porque eu acredito na justiça. E você também, a gente também estava comentando, pode passar por cima bem, porque eu sei que você não pode falar muito do assunto. Outro problema que você enfrenta é na vida pessoal, se isso tem te atrapalhado nas suas ambições políticas, você tem aí acusações de ex-esposa, isso tem te prejudicado? Você quer falar um pouquinho sobre isso? Como é que está a sua vida? Eu vivo uma cena muito ruim, né, de um relacionamento anterior que só me traz desgastes e infelicidade. Quer dizer, você ser perseguido durante 6 anos, claro que muita coisa eu não posso falar, quer dizer, que é um absurdo ainda, quer dizer, eu deveria poder falar de fato o que acontece, né? Existe um pseudo segredo de justiça. O segredo vale para mim, mas não vale para os outros, né? Agora, o que acontece? Você ter perseguição, vivendo denúncias, mentiras. Eu demonstrei a minha capacidade como gestor público, Kleber, quando fui prefeito de São Sebastião e fiz isso pela minha competência, né? Mas hoje sou muito bem casado, sou casado com a Raquel, pai do Pedro, pai da Isabela. Então, assim, eu tenho uma vida muito tranquila e vou enfrentar tudo que estou sendo acusado com responsabilidade, até porque eu confio na justiça brasileira. No fim, tudo vai se esclarecer. Está demorando, não é? Já são 6 anos de perseguição ininterruptas. Você acorda com uma mulher te perseguindo, você dorme com uma mulher te perseguindo, quer dizer, é uma tara, uma psicopatia assim, absurda, mas nós vamos vencer, eu não tenho dúvida nenhuma, uma série de mentiras, de confusões, de ilações, mas nós vamos em frente e vamos resolver tudo na justiça. Bacana. A gente está caminhando para o final já. Espero que vocês
tenha falado tudo que você quer. Se não falou, fica à vontade de falar alguma coisa importante que você queira. Mas qual que foi, assim, você tem um legado muito grande que você deixou aí, mas do assim, o que foi mais marcante na sua vida política até agora, assim, que você considera, fala, "Meu, foi um marco, foi essa questão do sair, foi alguma outra coisa?" Fica à vontade de... Eu trouxe, como eu disse aqui no início, e com muita humildade eu falo isso, eu trouxe muitos legados, muitas marcas fortes. De repente eu assumo a prefeitura, dou umas 1.500 crianças fora das creches e eu entrego uma creche por bairro. Cria um superávit de 1.000 vagas, creches com qualidade, climatizadas. Você vê a transformação das crianças. Isso para mim é um legado. Poder participar das operações de busca, resgate, salvamento, estando junto, lado a lado com a população em todos os momentos, os mais difíceis, os mais alegres, os mais tensos. Eu estava lá. Então, também são legados. Ver a saúde evoluindo no programa de erradicação do mioma, né, das cirurgias coletivas que nós fomos fazendo, quase 16 cirurgias em uma semana, fazendo 1.000 mulheres, né, ter um programa chamado mioma extirpado, literalmente, de forma respeitosa, agregando valor à saúde da mulher, fazer os investimentos no turismo, fazer a evolução do turismo, potencializando o comércio da nossa cidade. Então, assim, eu tenho muitos momentos que foram marcando a minha história, mas nada supera a alegria, o brilho no olhar do brasileiro que mora em São Sebastião, quando eu encontro na rua e agradece por uma melhoria no bairro, uma melhoria em algum setor da prefeitura ou do poder público, do serviço público, né? Eu criei o Agiliza, fui criando serviços que de fato melhoraram a vida do cidadão. Então, ter sido prefeito da cidade de São Sebastião, certo? Com 92% de aprovação, com entregas que impactaram, inclusive regionalmente, compõe um legado extenso dessa missão que foi ser prefeito. E para encerrar, deixa uma mensagem, então, aí, a gente já falou bastante sobre isso, para os eleitores da região, e a importância disso, e também se você já tem alguma coisa na cabeça, quando eleito deputado, de fazer em primeiro lugar aqui, para trazer para a região aqui. Se você já tem alguma ideia, algum projetinho de lei aí na manga, que você pode antecipar para a gente. Olha, ser deputado é representar a população, representar cada demanda. Não existe apenas um projeto de lei. Acho que o mais importante nesse momento para todas as cidades é a destinação de recursos, é a articulação de políticas públicas que complementem, né, as ações das prefeituras. Independente de ter ou não relação com o prefeito, a responsabilidade do deputado é conhecer a realidade da região, e eu conheço, é querer fazer, e eu tenho essa vontade, e ter experiência para realizar. Afinal de contas, eu vivi grande parte da minha vida dentro do poder público, acredito no mandato como uma ferramenta de transformação e quero contribuir para o crescimento de toda a nossa região. Vou trabalhar, isso não é blá blá blá, não, desde o primeiro dia, para que as cidades recebam aquilo que lhe é devido. Vou falar aquilo que precisa ser dito. Vou trabalhar da forma que precisa ser, porque eu acredito num país e acredito numa região que é uma grande referência, acredito no estado, que é São Paulo, que é uma grande referência, e quero honrar aí todo o apoio popular que a gente está trabalhando para ter para esse dia 4 de outubro. Em São Paulo manda muita verba para o governo federal e acaba retornando muito pouco para o Estado, né? Na proporção, né? Então, É a locomotiva do Brasil, né? A gente puxa o PIB brasileiro e não recebe o que deveria receber. legal. E para quem não sabe, apesar de ele ter sido prefeito de São Sebastião, ele conhece muito bem a região do Vale do Paraíba, Litoral Norte, Serra da Mantiqueira, se relacionava muito bem, conhece muito bem o prefeito Anderson aqui de São José. Grande amigo. Anderson, amigo meu de pendurar banner, para você ter ideia. Nas campanhas do Emanuel, eu ajudei o Anderson a pendurar banner em poste quando podia fazer isso, né? Exato. Então, a relação minha com o Anderson, de muito respeito, de muito carinho, né? Tenho negócios aqui em São José dos Campos, enfim, a gente tem uma história muito ligada, não apenas com São José, mas com todo o Vale do Paraíba. E o Emanuel, que foi um deputado federal eleito, muito bem votado. Eu lembro que no ano que ele foi eleito, infelizmente por questões pessoais ele saiu, mas ele foi, né, foi perder para o Clodovil, para o Tiririca, para o Maluf, e acho que ele era o próximo, assim, de político de gestão, de experiência. Ele foi o primeiro deputado do Estado a ser eleito, né? E olha, uma das figuras com maior intelecto, preparo que eu conheci na minha vida.
O Emanuel Fernandes sempre foi uma referência na política de São José dos Campos. Eu vou Grande dizer para você, prefeito. grande prefeito, excelente prefeito. E da política brasileira, um dos caras com maior destaque, maior preparo, foi o Emanuel Fernandes. É quem perde muita política, né? Ele está fora da política hoje. São José perde, o estado de São Paulo É, perde, o Brasil perde. Né? Pessoas que fizeram história. Olha o que São José é hoje. Olha o que São José representa para o Vale do Paraíba, né? O que representa para o estado de São Paulo, o que representa para o Brasil. Berço de tecnologia, berço de grandes ideias. E São José, o que é São José hoje, grande parte, além do brigadeiro, o ex-prefeito, mas o Emanuel Fernandes deixou a marca dele que se perpetua até hoje. legal, Felipe, obrigado pela presença, boa sorte aí na sua trajetória, na eleição. A gente está à disposição aqui se precisar de alguma coisa, tá bom? E obrigado. Muito obrigado a vocês do Neon, obrigado a você, Kleber, que Deus abençoe a todos vocês, abençoe o nosso Brasil. Obrigado. Tchau, tchau, gente. Até mais.